Você já carregou muito peso na vida? Você lembra quando sua mãe chamava você para ir lá na feira fazer aquelas compras da semana, lá na feira do bairro, e você ia então e carregava aquelas sacolas bem cheias, bem carregadas, e que você ficava muito cansado e não via a hora de chegar em casa e colocar aquelas sacolas lá na cozinha e ir descansar? Você está cansado hoje? Você se sente cansado de muitas coisas que você anda carregando e conduzindo na sua vida? Como você lida com os pesos na vida? Hoje eu queria conversar com os irmãos sobre isso, porque o apóstolo Paulo também tinha alguns pesos na vida que ele carregava consigo, até que chegou um ponto em que ele tomou uma decisão. Então, nessa manhã, nessa mensagem de hoje, nós queremos falar sobre como lidar com os pesos da vida. A palavra de Deus será aberta e lida na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versos 13 e 14. E assim nos diz a palavra do Senhor: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa carta Paulo escreveu à igreja de Filipos. Essa carta foi escrita por volta do ano 61 depois de Cristo, quando Paulo encontrava-se preso em Roma. A igreja de Filipos era uma igreja composta, na sua grande maioria, por gentílicos, e aqueles irmãos nutriam uma grande afeição por Paulo, e eles também enfrentavam uma forte perseguição. Eles sentiam as pressões exercidas pelos falsos ensinamentos ali naquela comunidade. Era uma comunidade que também estava sofrendo com a ação dos falsos mestres. Paulo, quando escreve essa carta, ele está quase chegando ao fim do seu ministério. Então, chegando quase ao fim do seu ministério, o apóstolo apresenta caminhos para continuar seguindo em frente, apesar do seu cansaço, apesar de todo o peso que ele carrega consigo. Lidando com os pesos da vida. A primeira lição que nós aprendemos dentro desse texto, irmãos, que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Filipos e, consequentemente, à sua igreja no dia de hoje, a igreja de Cristo no dia de hoje. A primeira lição que nós aprendemos é que é necessário aprender a tomar resoluções efetivas. Lidando com os pesos da vida, é necessário aprender a tomar resoluções efetivas. Volte o seu olhar para o verso de número 13. O verso de número 13 ele diz: uma coisa faço. Uma coisa faço. Eu quero aproveitar essa expressão que ele está pegando, que ele está falando, uma coisa faço, para tirar exatamente daí a nossa primeira lição, para que aprendamos a lidar com os pesos da vida. Observe bem que chega um momento na vida do apóstolo em que ele precisa criar um divisor de águas. É preciso tomar uma medida, e é isso que ele faz. Ele escreve: uma coisa faço. Observe a construção frásica do verbo no modo presente. Uma coisa faço. É um verbo. Verbo exprime uma ação, algo que necessita de um atitudinal, a atitude que a pessoa precisa tomar, e é isso que o apóstolo está nos ensinando. Uma coisa faço. O que o apóstolo está ensinando para a igreja e ensinando para mim hoje é que é necessário tomar uma atitude. Então, exige-se um planejamento, exige-se uma idealização, é necessário idealizar, é necessário projetar, planejar, é necessário então calcular, estabelecer limites, estabelecer prazos, estabelecer também modelos, quais os recursos, a necessidade de se pensar, parar e projetar. Uma coisa faço. Tome resoluções efetivas.
É necessário também analisar quais são os recursos que a gente dispõe. Há também a necessidade de observarmos também as nossas habilidades, as nossas afeições e quais as dificuldades que hão de ser enfrentadas. Há então a necessidade aqui de não se menosprezar as ações. As ações são importantes, elas têm o seu lugar. Uma coisa faço, presente. Não menospreze as ações, por menores que elas sejam. Faça. Observe o que o apóstolo diz: uma coisa faço. Que as nossas questões não fiquem apenas nos nossos planejamentos, nos nossos pensamentos e nas nossas boas intenções, mas o apóstolo diz: uma coisa faço. Faça. A nossa tendência é parar. A nossa tendência é apenas de lamentar, de observar o que precisa ser feito e quem vai fazer. Mas nem todos têm a disposição de fazer. E o apóstolo diz: uma coisa faço. É necessário reverter o processo do fracasso e da mesmice. Uma coisa faço. Irmãos, por mais difícil que seja a caminhada, por mais longa que ela seja, toda longa caminhada começa sempre com o primeiro passo. Se esse passo não for dado, a distância permanecerá a mesma e você permanecerá no seu mesmo lugar. O apóstolo diz: uma coisa faço. O autor de Eclesiastes, Salomão, no capítulo 9, verso 10, ele já escreveu: tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo quanto te vier às mãos para fazer, faça. A segunda lição que nós aprendemos, irmãos, nesse texto com o apóstolo Paulo sobre como lidar com os pesos da vida, não é apenas uma representação quanto ao presente, uma coisa fácil, mas há necessidade também de se observar o futuro. Ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Observe e volte o seu olhar para o verso de número 13. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A segunda lição que nós aprendemos, irmãos, é que há a necessidade de nós nos aliviarmos dos pesos do passado. Há a necessidade de nos aliviarmos dos pesos do passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Passado. Paulo, nesse momento da sua vida, nessa altura do seu ministério, ele olha para dentro de si e ele percebe que as coisas do passado devem ter o seu devido lugar, devem também ter a sua devida importância, mas essas coisas do passado não podem determinar peso extra para a jornada cristã, porque a vida para frente é que prossegue. Então há a necessidade de se observar de que maneira estão as nossas cargas, se elas estão aliviadas ou não. E Paulo diz: é necessário me desfazer dessas coisas do passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele não transfere os seus erros e fracassos para outras pessoas, ele não transfere seus erros e passados para circunstâncias da vida. Ele fala: eu é que preciso me libertar do excesso de peso do passado, ninguém o fará por mim. Da mesma maneira, meu irmão, minha irmã, os nossos pesos são nossos, e só nós, somente nós, é que podemos nos desfazer deles, ninguém o fará por nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz: deixo essas coisas para trás. Ele não diz: eu preciso que Timóteo venha aqui resolver esse meu problema, eu preciso que outro companheiro venha aqui resolver esse meu problema, mas ele diz: uma coisa faço, esquecendo-me. Ele mesmo assume-se como autor dessa ação. É algo que somente ele poderá fazê-lo. Da mesma forma, há coisas na sua vida, meu irmão, minha irmã, que somente você
poderá fazê-lo. O passado é passado. Talvez você fique olhando a sua vida, fazendo análise da sua vida, e comece a se lamentar, exatamente porque você olha para o passado e se vê assim como um vitorioso. Você começa a contar as vitórias do passado. Você tem uma galeria de troféus do passado, talvez uma grande galeria de diplomas na parede, tantas habilidades, mas são coisas do passado. Então, no passado habitam as nossas vitórias, elas residem no passado. As nossas derrotas também devem habitar lá, no passado, não no nosso presente. Os nossos acertos, no passado. Os nossos erros também devem lá permanecer. Eles não podem povoar a nossa mente. Não deve haver lugar na nossa mente para esse tipo de peso. Por isso o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Meu irmão, alivie-se dos pesos do passado. As virtudes, as lágrimas, as decepções, os pecados, aquilo que te traz vergonha hoje, por conta do passado, deve ficar no passado. Os pecados do passado, as frustrações, tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você idealizou e aquelas coisas que não deram certo. Passado. Alivie-se do peso do passado. O apóstolo Paulo fazia uso constante do exercício do esquecimento. O exercício do esquecimento. Observe bem que ele diz: esquecendo-me, eu resolvi esquecer. Eu resolvi esquecer. Transmite a ideia, irmãos, de algo que está acontecendo constantemente, a todo momento. Não é um exercício terminado. Ele, observe bem que é uma ação contínua. Esquecendo-me. Eu vou deletando, eu vou deixando isso para trás, para eu não ficar com a carga pesada. E o tema da nossa mensagem hoje é lidando com os pesos do passado, lidando com os pesos da vida. Então, eu aprendo a lidar com esses pesos à medida em que eu vou deletando esses pesos também. É uma maneira de lidar. E o apóstolo Paulo está dizendo: eu vou me esquecendo, eu preciso desse exercício. Meu irmão, aprenda a desenvolver esse exercício. Meu irmão, faça isso também. As lembranças, elas podem ter um peso muito grande na nossa vida, porque elas podem trazer consigo tanto a frustração quanto o êxito. Não é? O dia e a noite, a vitória e a derrota, o sim e o não, o bem-vindo